Boa noite na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não cabe em mim a alegria que eu estou sentindo no momento. Glória a Deus. Conhecer novos irmãos em Cristo, a família de Deus na terra. É uma oportunidade que eu não consigo mensurar, irmãos. E não dá para explicar o inexplicável. A grandeza do Senhor e o poder dele de ter me dado mais uma chance de vida. Eu sou muito grata a Deus. E eu quero agradecer porque cada um deixou o seu lar, o seu conforto para estar aqui hoje. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que desprendeu dos seus afazeres, do seu aconchego para estar aqui. Deus abençoe rica e poderosamente cada um dos irmãos. Eu vou fazer uma pergunta óbvia. O que os irmãos esperam de mim? Um testemunho perfeito? Não terão. Porque perfeito é só Deus. Eu não sou perfeita, eu sou imperfeita. E nem sei falar direito. Por isso, não ouçam a mim. Ouçam ao Espírito Santo. Porque ele sim é perfeito. Mas sim, eu vim contar um testemunho verdadeiro. Verdadeiro porque é pessoal. Eu não ouvi de alguém, eu não li em algum lugar. Eu vivi na pele. Cada efeito ruim que esse mal causou no meu corpo e na minha alma. Cada dor, cada estágio. Foi difícil, irmãos, muito difícil. E não esperem também que eu testemunhe uma doença, apesar dos detalhes. Porque essa doença no meu corpo já não existe mais. Ela foi derrotada. Eu vim testemunhar milagre. E o meu milagre tem nome. O meu milagre tem nome, é Jesus. Porque por ele, irmãos, eu vi o impossível acontecer na minha vida. E vou começar do começo. Não a partir do câncer. Porque essa doença não me define. Pela misericórdia do Senhor, do câncer eu renasci. Mas há alguns anos atrás, poucos anos, sabe, irmãos? Eu nasci. Por obra e graça do amor dos meus pais. Então eu não posso, assim como a Rose falou sobre os nossos pais, eu também não posso falar sem antes honrar a memória deles. Porque foi tudo que a Rose falou, né? E a maioria aqui conheceu os meus pais. Sabe que eu vim dessa família humilde, simples, de poucos recursos, porém de muita fé e muito milagre. Uma família cristã evangélica? Não. Para hoje sermos essa família cristã, teve que acontecer milagre também. E a conversão dos meus pais foi muito linda, cheia de detalhes. Eu tinha só 1 ano de idade, então eu não saberia testemunhar com precisão. Mas num evento como este, sem muito tardar, esse testemunho vai ser contado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou mamãe, sou filha de uma mulher que vou admirar por toda a minha vida. Linda, serva fiel, temente,
dedicada a Deus, ao serviço da casa. Cuidava dos filhos como ninguém. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei, irmãos. Convivi com ela. Quantas vezes vi mamãe entrar para o seu secreto e lá no quarto se derramar em lágrimas em prol da família, dos seus 12 filhos, em prol da igreja, até mesmo da nação. E é por isso, por essas lágrimas e por essas orações, que enquanto eu estava ali no leito sofrendo, eu senti o bálsamo das orações dela. Todas as orações que ela depositou no céu por mim, eu senti ali, irmãos. O resultado das orações dela eu estou vivendo hoje. Por isso, irmãos, nós precisamos fazer isso. Encher o céu de oração por nossos filhos, pela nossa família, porque o mundo vai de mal a pior. E nós precisamos fazer reserva, porque nós não sabemos quando os nossos filhos irão precisar da cobertura espiritual das nossas orações. E a mamãe e o papai fizeram isso com muita fé e maestria. Graças eu dou ao meu Senhor por isso. Eles foram pessoas, o amor em pessoa, a personificação de Deus aqui na terra para mim. Ah, irmãos, quanta saudade. Papai era o meu herói. Matava um leão por dia para trazer o sustento para casa. Eu via ele como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um Abraão que por onde passou pregou a palavra, ensinou a palavra, levou o evangelho e gerou filhos para o reino. Além de pai, ele foi meu pastor, o pastor, que muitas vezes deixou ali as 99 e foi para buscar aquela que tinha se desgarrado. Meus pais já não estão entre nós, mas quando foram tomados de nós, eu sei que eles foram crendo que nenhum de nós irá se perder. Agradeço todos os dias pela vida dos meus pais, que entronizaram Cristo em nossas vidas. E é exatamente por isso que estou aqui para testemunhar. Eu descobri esse problema grave no meu braço, por causa de uma dor. Era muito insuportável a dor, irmãos. Eu não tinha posição para deixar o meu braço, porque a dor era insuportável. Qualquer coisa que eu fizesse para melhorar não adiantava. E eu tomava remédio para dor assim, como água. E antes de terminar uma fórmula, eu já começava outra, tentando alívio, mas não conseguia. Às vezes gemia a noite toda, atrapalhava o sono do marido. E chorava às escondidas, porque eu não queria incomodar e preocupar além da conta. Uma vez eu conversando com uma amiga e ela me disse: por que você não faz pilates? E eu pensei, como? Com tanta dor, né, no meu braço, como fazer exercício? Mas relutei muito, mas fui, porque eu queria alívio da dor. Primeiro eu passei num clínico geral e ele me passou um raio-x. E o raio-x deu tendinite. E eu fui. Ele me disse: olha, você tem que fazer exercício, vou passar remédio, mas você tem que fazer exercício. Aí eu comentei com ele, me indicaram fazer pilates, eu posso fazer? Ele falou: ajuda muito, pode ir. Pilates e fisioterapia é muito bom. E eu fui, irmãos. E era muito exercício, de 3 vezes na semana.
E os exercícios, a fisioterapeuta montou uns exercícios para aliviar a dor, mas fazia aumentar a dor. E a dor era muito insuportável. E reclamei muito com a fisioterapeuta que de nada estava me valendo os exercícios. E ela disse, deve ter alguma coisa errada, porque todos os exercícios é para aliviar. Eu sugiro que você procure um especialista. E eu fui, irmãos. É um ortopedista traumatologista. E contei toda a história para ele e ele falou, vamos fazer uma tomografia e vou passar pra gente descobrir o que é. E eu fui, fiz a tomografia e deu bursite. Ele disse, eu vou passar uns anti-inflamatórios, você faz fisioterapia? Eu falei, eu já faço. E faço pilates também, continua que é bom. E vai sarar com esses anti-inflamatórios. E eu fui, irmãos, para esse tratamento. E bastante tempo fazendo e nada resolvendo. Voltei lá nele reclamando muito. E ele disse, então vamos fazer uma ressonância para ver o que dá. E no dia marcado eu fui para saber o resultado. E assim que eu fui entrando no consultório, ele já falou, dona Eliane, sinto muito. E eu disse, o que foi, doutor? Ele, o resultado da ressonância deu positivo para câncer. A senhora tem um câncer no braço. Esse osso que pega do cotovelo até aqui no ombro chama úmero. E a cabeça do seu úmero já está destruída. Não tem osso mais, só uma casquinha toda trincada. E a senhora tem que parar com os exercícios e mobilizar o seu braço. E você a senhora compra uma tipóia e apoia o seu braço. E vamos ver, a senhora tem que procurar um oncologista. E ele falando isso comigo, irmão, a minha cabeça estava oca já, das coisas que ele estava me falando. E só um zumbido lá no fundo. E eu comentei com ele, mas doutor, agora que eu recebi 2 netos, Deus me deu 2 netos, e só os da Isadora. Falta os do Pedro e falta os da Maria Clara. E eu preciso ter braço para pegar os meus netos no colo, brincar com os meus netos. E ele disse, a senhora senta e pede alguém para pôr o neto, a sua criança no colo. Você não pode sustentar no braço, porque corre o risco de quebrar. E se quebrar, é muito difícil consertar. Não tem conserto. E eu fiquei, irmãos, aquilo para mim foi uma sentença de morte. Não dá para descrever a reação e a emoção que surge no corpo da gente. Mas lá, no mais profundo do meu ser, a minha alma exprimia com toda força: bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E foi assim que eu fiz o câncer que estava em mim se render e bendizer o nome do Senhor. Porque tudo que há em mim, tudo que está em mim, tem que bendizer o nome do Senhor. E nesse dia eu estava sozinha na consulta. Saí do consultório pisando no vento porque eu não conseguia sentir o chão. Cheguei em casa muito atordoada, atribulada mesmo, irmãos, porque não é fácil você receber uma notícia de que você tem um câncer. É uma pancada, irmãos, isso. E cheguei, tive que falar para a família. E enquanto eu falava, eu vi o rosto deles mudar. E o amor que tinha transbordou, irmãos.
E ali eu louvei a Deus pela família que Ele me deu. Eu não tive sorte. Eu fui contemplado com essa família abençoada que Ele me deu. Glória a Deus. Agradeci muito a Deus, louvei pela família. E em novembro agora, nós completaremos 30 anos de matrimônio. Aliança forjada com 3 nós. Deus, Toninho e eu. Obrigado, meus filhos, pelo cuidado, pelo carinho comigo. Obrigado, marido, por ter esse coração que eu não consigo mensurar. Deus que abençoe vocês grandemente. E com o apoio deles, irmãos, e com cuidados deles, eu comecei a jornada no Vale da Sombra do Câncer. Meu filho me levou no ortopedista em Goiânia. E ao chegar lá, ele viu os resultados dos exames, da ressonância. Ele disse: a senhora tem que marcar urgente a punção. A senhora sabe o que é pulsão? Eu falei: sei, eu fui operada da coluna e teve que fazer pulsão, eu sei o que é. Ele falou: então, tem que fazer urgente e já marcar a cirurgia, porque é muito grave o que está no seu braço. Aí, e ele me apavorou, sabe, irmãos? Porque eu pensei que ele ia conversar e fazer outros tipos de proposta. Não, ele disse que tinha que fazer pulsão para colher material, fazer biópsia e já operar. E aí eu fiquei meio assustada e ele falou: passa ali, já faz marca a consulta, a próxima consulta para fazer a pulsão e já marca a cirurgia também. Aí eu falei: não, doutor, eu vou em casa primeiro conversar com meu marido e depois eu ligo para a sua secretária. E aí, conforme foi, eu marco. E ele falou: não, mas tem urgência. Eu falei: não, eu também tenho urgência. E aí nós saímos, eu e meu filho, mãe, mas a senhora o negócio já está ultrapassado, a senhora já tinha que marcar. Eu falei: não, eu quero opinião de outro médico. Vamos comigo em outro médico. Aí chegando em casa, conversei com meu marido muito atencioso, ele disse: tem um conhecido meu que fez um tratamento oncológico com uma médica em Anápolis. Então é bom você procurar lá. E aí eu fui, procurei por ela, marquei consulta com ela e fui. Meu filho me levou. E aí, chegando lá, conversando com ela sobre tudo que aconteceu. E ela disse: não, vamos um passo de cada vez. Não vou mexer no seu braço, porque o seu braço é uma metástase. Eu falei: que é isso, doutora? É a metástase de um câncer primário. Eu falei, eu assustei, falei: eu tô pensando que é só um, mas tem mais, doutora? Ela tem. Essa célula que está aí no seu braço saiu do câncer primário, parou aí. A gente vai escanear todo o seu corpo, fazer um exame que olha tudo no seu corpo, os tecidos moles e o esqueleto todo, e aí você vai trazer para mim para eu olhar. E quando eu cheguei lá, ela me disse: dona Eliane, eu descobri que o seu câncer primário é na mama direita. E além desse câncer do seu braço, você tem bastante aqui na cabeça e aqui na tireoide tem bastante células cancerígenas. Irmãos, eu já estava toda atordoada e eu fiquei no pó, irmãos. E apesar de ser uma mulher de fé, foi uma caminhada de medo, de fadiga, cansaço, tratamentos com remédios fortes, a quimioterapia, ela destrói todas as células ruins, mas também destrói as boas também. E aí a gente fica sem imunidade. Qualquer gripe às vezes pode levar à morte, ou comer alguma coisa, intoxicar e levar à morte. E então
a quimioterapia acabava assim, sabe, com o estado emocional da gente. E tive que fazer também radioterapia, cirurgia, muitas náuseas, diarreia, fraqueza tão grande que às vezes eu não tinha nem vontade de levantar da cama. Feridas pelo corpo, lágrimas que sufocavam a garganta. Tudo isso exalava cheiro de morte. E aí tinha também um cabelo, né, irmãos? Porque não é fácil para uma pessoa, uma mulher, que nem que não seja tão vaidosa, perder todos os cabelos da cabeça. Não é fácil. E aí ela me deu uma opção, a doutora me deu uma opção de usar uma touca térmica. Mas Deus é mas tão bom pra mim, Ele cuida tão bem de mim, que Ele usou esse meu sobrinho aqui, que tava com os cabelos longos, cortou o cabelo, me enviou e eu fiz uma peruca, irmãos, eu usei peruca, graças a ele aqui. Christian, que Deus continue te abençoando, seu coração tão lindo, meu filho. Que Deus continue te abençoando. E depois teve a minha filha, tão linda também, um coração tão generoso, que também cortou em solidariedade comigo, cortou o cabelo, para poder ser solidária comigo. O Joel também raspou a cabeça, para poder me dar força, me apoiar, irmãos. Eu não tenho nem palavras para agradecer isso. Tudo vem de Deus. E essa touca térmica, irmãos, ela congela o couro da cabeça e protege a raiz do cabelo. E aí, tem gente que às vezes faz a quimioterapia e o cabelo cai todo e nunca mais volta a nascer. E algumas pessoas voltam a nascer fraquinho ou então às vezes com muitas falhas. E a touca, ela me garantiu que ia proteger todo o cabelo. Mas para essa touca congelar o couro cabeludo, ela atinge de 20 a 40 graus negativo. Os irmãos não têm nem noção do quanto dói a cabeça. É muito difícil de suportar. É desesperador, não dá para conter as lágrimas. E aí ali naquela cadeira, com a touca na cabeça a quase 40 graus e ligada ali na quimioterapia, eu me pegava sussurrando para Deus. Longo é o caminho que estou a seguir, os meus pés, a minha alma, Senhor, feridos estão. Longa estrada, mas tenho que prosseguir. E eu imaginava que ele me respondia: Canaã é logo ali, Eliane. E eu perguntava: Senhor, mas de qual Canaã o Senhor está falando? A do céu, que eu pretendo ir morar para sempre contigo? Ou a da cura, que eu preciso agora, porque eu estou vendo a minha família em desenvolvimento? E eu quero acompanhar, Senhor. Irmãos, foi um tempo de dor, de silêncio, onde o meu emocional ficou muito abalado. E eu até pensei em desistir porque o sofrimento era grande. Eu pedi perdão para Deus por ter pensado em desistir, porque a gente nunca deve desistir na vida, irmãos. Mas quando eu pensava em desistir, eu tinha a sensação também de que Ele me consolava. O caminho do Gólgota foi longo para mim. Não desista agora. Eu estou aqui. Canaã é logo ali.
Mas era só a sensação, irmãos. Na verdade, o que eu escutava mesmo era o silêncio. O silêncio de Deus, irmãos. E nada dói mais do que o silêncio de Deus, irmãos. E então eu pensava e lembrava das promessas do Senhor em Salmo 118. E eu declarava: eu não morrerei, viverei, contarei as obras do Senhor na minha vida. E é o que eu estou fazendo agora, irmãos. Estou contando as obras do Senhor na minha vida. E o protocolo diz que quem faz oncologia tem que ter acompanhamento médico durante 5 anos. E a minha médica está me acompanhando. E de 6 em 6 meses eu faço um exame chamado PET scan. E o último exame que eu fiz, ela me disse: Dona Eliane, tenho boas notícias. A senhora está limpa. Não há vestígios da doença na tua vida, Dona Eliane. No teu corpo não tem mais essa doença. Ah, irmãos, aquilo que tinha sido sentença de morte, agora virou sentença de vida para mim. A mesma coisa que Lázaro sai para fora. Eliane, sai para fora desse câncer. Ele não te pertence, você não pertence a ele. O chão, irmãos, que antes estava aberto diante de mim, agora tornou-se em terra firme debaixo dos meus pés. Eu agradeci a médica que teve tanto cuidado comigo e todos ali que ajudaram a me cuidar de mim. Mas toda a honra, toda a glória pertence somente ao nosso Deus. Teve dias de dores, irmãos, sim, muitos. Teve noites horríveis sem dormir, sim. Mas nunca faltou a presença gloriosa, a preciosa presença de Jesus na minha vida. E Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. E se a graça dele me alcançou, vai te alcançar também. Aleluia, Jesus. E durante esse período a gente sente muita falta da família, da mamãe. Eu senti muita falta do papai. Mas eu glorifiquei a Deus por eles não estar para assistir tudo que eu estava sofrendo, porque eles iam sofrer mais que eu, porque eles eram meus pais e me amavam mais do que tudo. Então, irmãos, eu sofrendo ali, eu sentindo falta dos meus irmãos, e eu, já que eu não tinha mamãe e o papai, eu também senti falta dos meus irmãos. Como eu desejei um ombro do meu irmão, de uma irmã minha ali junto comigo. Mas graças a Deus, Deus abriu a oportunidade e eu pude receber a visita de alguns dos meus irmãos e sobrinhos que enfrentaram a estrada e foram lá me visitar. Vocês não fazem ideia do quanto aqueceram o meu coração. E aqueles que não puderam ir, eu soube que estavam em oração por mim. Eu me senti tão amada, irmãos, tão honrada de ter vocês como meus irmãos. Só Deus para ajudar e compensar vocês. E cada igreja que entrou nessa batalha comigo, cada igreja é a extensão da minha casa, são minha família espiritual. E eu quero que saibam, nada ficou em vão, nada fica em vão para o Senhor. Cada ligação que vocês me fizeram
cada mensagem linda que eu recebi através do grupo que a minha filha criou para orar em prol da minha vida. Cada jejum, cada oração ofertado por mim a meu favor, tudo foi recolhido por Deus. E quero que saibam, todos vocês são coparticipantes desse testemunho. Cada um de vocês tem parte, irmãos, nesse testemunho, porque oraram, confiaram, uniram a fé junto com a minha. E eu estou aqui para testemunhar. Valeu a pena, irmãos. A oração dos irmãos chegou, moveu a mão de Deus. E eu estou aqui testemunhando isso. Aleluia, Jesus. Aquele Deus que me levantou através das orações dos irmãos é o mesmo que está aqui hoje. Ele não mudou, continua operando milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. E talvez você tenha chegado aqui carregando uma dor, um diagnóstico como o meu, carregando um luto, uma luta, uma depressão. Eu não sei o que você trouxe para a mesa do Senhor. Eu não sei o que você trouxe para o altar do Senhor. Mas eu sei, de uma coisa eu sei, existe esperança. O mesmo Jesus que escreveu a minha história de cura, vai também escrever a sua. Eu não sei qual o seu problema, mas hoje Jesus está te chamando para fora. E se hoje eu estou aqui de pé, é porque Ele vive e reina. E tudo isso, irmãos, tudo não é sobre mim, não é nada sobre mim, tudo é sobre Ele. Ele que é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Todo esse testemunho, irmãos, eu me baseei na fala da minha médica que diz: Dona Eliane, a senhora está limpa. Não há vestígio da doença no seu corpo. Eu me baseei nessa fala. Mas o mês passado, no dia 28, eu tive lá, noutra consulta com ela. E eu comentei com ela: doutora, eu estou crendo piamente que eu estou curada. Aí ela olhou bem, chegou bem perto e falou: Dona Eliane, olhou bem nos meus olhos e disse: Dona Eliane, a senhora é um milagre. E eu disse para ela: mas eu não estou só crendo, eu estou passando para frente, eu estou testemunhando, falando sobre que eu estou curada, sobre a minha cura. Aí ela repetiu: Dona Eliane, a senhora é um milagre. Aí eu falei: eu vou testemunhar o mês que vem, que foi o mês passado. Eu falei: mês que vem eu vou testemunhar sobre a minha cura. Eu posso usar as palavras que a senhora está usando, que eu sou um milagre? Ela disse: Dona Eliane, a senhora é um milagre. Então, irmãos, aqui quem vos fala é um milagre. Hoje sou eu que estou testemunhando o meu milagre. Mas muito em breve, você, pode ser você, aqui testemunhando o seu milagre. Você vai ser o próximo milagre. Creia, irmãos. Creia. E não se preocupe com o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus dói. Dói muito, irmãos. Mas é no silêncio que Ele trabalha, é no silêncio que Ele age, transforma, Ele torna o impossível possível para nós. E aquilo que está invisível, Ele torna visível para nós. E é isso que aconteceu comigo, irmãos, e vai acontecer com você. Você vai ser o próximo milagre. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus.